Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo e por favor acompanhem esse vídeo do princípio ao fim. Temos informação, temos conhecimento e fiquem ligados porque vão aprender coisas sempre boas e úteis para o nosso dia a dia. Então, sigam o canal, subscrevem, põem likes nos nossos vídeos. Bem, hoje eu queria falar de um tópico muito importante, que é o aprender a falar o inglês. Bem, o inglês, como nós sabemos, é uma língua universal. É a língua mais falada mundialmente. E várias pessoas aprendem inglês por várias e diferentes razões e necessidades. Tem aqueles que querem aprender a falar este idioma por causa do trabalho, tem aqueles que querem aprender a falar este idioma por causa para poder viajar, tem plano de viajar no exterior. A outra razão pode ser que por causa da formação, e sendo o inglês um dos requisitos muito importante para as universidades nos outros países, nas outras partes do mundo. E tem N e N razões para que as pessoas queiram aprender a falar este idioma, esta língua. E pensando e analisando nós mesmos, já se perguntaram como é que nós aprendemos a falar as línguas, os idiomas? Por exemplo, o português. Como é que nós aprendemos a falar essa língua? Como é que nós aprendemos? Isso começa desde pequeno. Então, tem várias etapas que nós passamos para poder aprender a falar um idioma. E essas etapas ou essas habilidades que nós adquirimos ao longo do tempo, são universais para nós poder aprender a falar qualquer idioma. Então, eu hoje trouxe para cá as habilidades que nós devemos saber ou aprender para poder aprender a falar um idioma. Nesse caso, o inglês. Então, a primeira habilidade que nós ou devemos ter para poder falar o inglês é a compreensão oral. Compreensão oral, que em inglês nós dizemos listening and comprehension. Listening and comprehension. Esta é a habilidade de nós poder perceber ou entender aquilo que está a ser dito. Aquilo que está a ser dito, nós temos que ter a capacidade de processar com o nosso cérebro, obviamente, e analisar. E nesse processo, nós só assim vamos poder dar a devida resposta correta para poder nos comunicarmos, para nós podermos nos comunicar. A capacidade ou a habilidade de compreensão oral. Nós chamamos de listening and comprehension. Nós devemos ouvir o que está a ser dito, processar, analisar e depois dar a devida resposta para a conversa fluir. E desse jeito nós aprendemos a falar um idioma, nesse caso o inglês. A segunda habilidade que nós devemos ter para aprender a falar o inglês é pela leitura. Ler. Esse é o trabalho de casa. Devemos ler. E lemos todos os dias. Não podemos passar um dia sem ler. Lemos de manhã, lemos mensagem, de manhã até à noite. Lemos informações nas mídias sociais. E isso é uma habilidade. Sabendo isso, tu aprendes este idioma. Então, a segunda habilidade é ler. Em inglês, nós dizemos reading com R.
reading. Essa é a habilidade de ler, leitura. Tem um texto, fazendo a leitura, nós conseguimos compreender o que está a ser dito, conseguimos perceber a informação escrita neste texto. E a terceira habilidade para poder aprender a falar o inglês é pela fala. A fala, essa ação de falar. Em inglês nós dizemos speaking. Essa é a habilidade de nós poder se expressar, poder ter a habilidade de criar frases para poder nos comunicar pela fala, que é speaking, o inglês falado. Em inglês nós falamos spoken English. Então, essa é a terceira habilidade que nós devemos ter para poder aprender a falar o inglês. E a quarta, que não é menos importante e também é uma das mais importantes, é aprender a escrever pela escrita. Nós aprendemos a falar uma língua aprendendo a escrever. E em inglês, escrever, nós dizemos de writing. Essa é a quarta habilidade que nós devemos ter. E para nós podermos considerar que sabemos falar o inglês é pela escrita. Devemos saber combinar as palavras corretamente e utilizar as regras gramaticais que dispõe a língua para poder formar essas frases, para nós poder comunicar. Então, resumindo, Bem, agora vamos passar no nosso bloco de notas para nós poder acompanhar por escrito o que nós estávamos a explicar nos nossos vídeos. Então, como podemos ver, o ponto número 1, a primeira habilidade é compreensão oral, que em inglês nós dizemos de listening and comprehension. A segunda habilidade é pela leitura, ler. Em inglês nós chamamos de reading. A terceira habilidade é pela fala, falar, que nós chamamos de speaking em inglês. E a quarta habilidade é pela escrita, escrever, que nós pronunciamos de writing. Temos 4 habilidades que nós devemos saber ou aprender para nós poder nos comunicar ou aprender a falar um idioma, neste caso o inglês. Resumindo, a primeira é a compreensão oral, que nós em inglês dizemos que é listening and comprehension. A segunda é pela leitura. A leitura que nós chamamos de reading. A terceira habilidade é pela fala. A fala, que nós chamamos de speaking. A quarta é pela escrita. A escrita nós chamamos de writing. Então, são essas habilidades que nós devemos saber para podermos aprender a falar o inglês. Então, sendo assim, nós vamos passar a gravar alguns vídeos em inglês para também podermos passar esse conhecimento para que vocês aí possam aprender a falar essa língua universal e muito importante. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Subscreva no nosso canal, dá like e espalhe os nossos vídeos. Obrigado.